Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do Corinthians e da enigmática entrevista do goleiro Cássio. Afinal de contas, ele fica ou vai embora no ano que vem? Eu vou te trazer mais detalhes também sobre a reformulação alvinegra para a próxima temporada. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Sempre convidando você, antes do vídeo, a você se inscrever aqui no canal, não custa nada, é apenas clicar no botão de inscrever-se e você recebe as notificações assim que eu postar conteúdos. Tem conteúdos todos os dias aqui no canal, eu convido você a ser mais um inscrito e você que já está inscrito no canal, meu mais sincero obrigado. Vamos lá, vamos falar do Timão e já podendo finalmente projetar 2024. O Corinthians escapou do rebaixamento, classificou-se para a Sul-Americana e agora pode definitivamente começar a pensar no ano que vem. Enfrenta o Coritiba ainda na última rodada, nesse jogo derradeiro, mas já está pensando no ano que vem. Já sabemos que nos bastidores a coisa já anda acontecendo em termos de conversas, reuniões, planejamentos e mirando o que vai ser a maior cirurgia que o elenco corintiano irá sofrer, olha, não sei se em todos os tempos, mas nos últimos anos com certeza. O presidente Augusto Melo já está trabalhando, espera pelo fim do Campeonato Brasileiro, essa rodada de quarta-feira, para efetivar, contratar definitivamente Rodrigo Caetano. Pode ser que o Caetano não aceite, mas ele já optou por ouvir, ele já está inclinado a aceitar, então a gente sabe que ele não pode dizer nada, o Atlético Mineiro até essa última rodada disputava o título e ainda disputa uma vaga no G4, ele não tem como se envolver em nenhum tipo de conversa nesse momento, apesar de ter contrato até 2026 com o Galo, a gente já falou aqui no canal, né, ele pode sair agora no mês de janeiro sem multa para nenhum dos lados e ele já se colocou à disposição para ouvir o que o Augusto Melo tem a dizer, mas ele só vai fazer isso a partir de quinta-feira. O Augusto Melo vem concedendo entrevistas e já disse que precisa de pelo menos 12 reforços. A gente sabe também que alguns jogadores liberados vão abrir um espaço gigantesco na folha de pagamento. O Corinthians, que tem uma folha de pagamento aí na casa dos 20 milhões de reais, pode perder ou abrir essa folha em pelo menos metade desse valor. Cerca de 10 milhões de reais para você poder investir. E aí, assim, mesmo que a gente esteja falando de jogadores renomados na casa de 1 milhão de reais, você consegue trazer um time inteiro de futebol. E nem todos ganham 1 milhão, né? Hoje você consegue trazer algum jogador e já com altíssimo salário, na casa de 700, 800 mil, às vezes um que venha por 1,5 milhão, 2 milhões, se você fizer um investimento mais alto. O Augusto Melo vai ter essa possibilidade abrindo espaço na folha e também já está muito claro que ele vai investir. Ele vai botar dinheiro. O Duílio tinha outro planejamento no início da gestão, né? Ele queria ajustar as contas, mas depois ele viu que não tinha como abrir mão do futebol, né? Os primeiros 6 meses da gestão do Duílio foram lá sem nenhum reforço, até que ele começa a trazer Juliano, Roger Guedes, Renato Augusto, Paulinho, e vem toda aquela turma que, infelizmente, né, acabou não dando certo em termos de títulos, né, em termos de conquistas. O Augusto Melo não. Ele pretende gastar e pretende renovar. Ao renovar, muitos jogadores que a gente, olha, até imaginava que fossem ficar, me parece que não terão seu contrato renovado. Isso me parece muito claro que impactou diretamente no desempenho do time nessa reta final. Os jogadores sentiram, imagine você na sua empresa, né, e você naquela instabilidade de não saber se você vai continuar trabalhando, se a empresa vai fechar, aquela coisa toda. É o que a gente estava acompanhando com esse elenco quase que demissionário do Corinthians. Muitos jogadores ali vivendo essa instabilidade, uma guerra política nos bastidores, e a entrevista do goleiro Cássio ela foi sintomática e simbólica nesse aspecto. No momento em que ele diz, olha, eu já vi muitas eleições aqui no Corinthians, mas essa foi muito, ele fala em outras palavras que foi muito pesada, o ambiente ficou pesado, foi um ano muito conturbado, que ele só quer jogar essa última partida, classificar o time para a Sul-Americana e enfim, né? E terminar com o que está acontecendo, esse martírio aí, foi um ano realmente muito complicado. E quando ele fala que a eleição interferiu, me parece que tem a ver com isso. Né? Você teve uma guerra nos bastidores, a situação durante muito tempo e dando respaldo para esses atletas que acompanharam todo esse
processo, né, da chapa Renovação e Transparência, com uma oposição em que os jogadores ali não sabiam o que podia acontecer, que as escolhas do Augusto Melo poderiam, inclusive, ir no sentido contrário do que os jogadores estavam acostumados a trabalhar com homens da atual situação, como o Duílio, o Andrés, Roberto de Andrade, toda essa turma que estava lá comandando o Corinthians nos últimos anos. O Cássio, por exemplo, é um oriundo dessa turma, assim, né? Ele foi trazido por esses caras. De repente vem um cara que, enfim, eles não têm tanta relação e pode muito bem fazer a chamada limpa no elenco. Como é que o elenco vai se sentir diante disso? Me pareceu muito óbvio que, assim, interferiu no desempenho, na parte mental, e aí os resultados acabaram não vindo, e o Cássio me pareceu muito preocupado nesse aspecto. E aí, o Cássio concede essa entrevista na zona mista, depois da derrota para o Inter, e é questionado se ele vai para o Grêmio no ano que vem. Pausa. Não tem nenhuma informação a respeito disso. O que há é uma especulação natural. Por quê? O Cássio é da base do Grêmio. O Cássio sai muito jovem para o PSV da Holanda e é resgatado pelo Tite em 2012, que conhecia o Cássio do Grêmio. O Cássio tem 36 anos, vai fazer 37. E já tem muita gente falando internamente que o Cássio precisa, enfim, passar pela transição, que vai ser muito difícil de acontecer, de passar o bastão para o seu sucessor, hoje Carlos Miguel, goleiro que foi contratado junto ao futebol português, ex-internacional, tem 2 metros de altura e que sempre que entrou no Corinthians deu conta do recado. O Carlos Miguel, bem mais jovem, acho que 23, 24 anos no máximo, e que tem inclusive interesse de outros grandes clubes, entre eles o Flamengo, já se falou nisso, mas o Corinthians entende que ali está um cara que pode substituir Cássio numa eventual saída. E aí vai muito do que o Cássio pretende para a sua carreira. O Fábio, e eu gosto muito de usar esse exemplo, o goleiro Fábio do Fluminense, ele sai do Cruzeiro aos 39 anos e o Cruzeiro imaginou que ele fosse parar de jogar e ele ganhava lá um alto salário, estava lá há muito tempo, quase 1000 jogos no Cruzeiro, e resolve não continuar com ele. Ele foi seguir a vida dele. E aos 43 anos sagrou-se campeão da Libertadores, renovando por mais 2 e jogando em alto nível. Então, assim, eu não sei qual é o horizonte do Cássio. Será que ele vai se aposentar na sequência? Pode ser. E se ele quiser jogar mais 2, 3, 4, 5 anos? Será que o Corinthians vai esperar? O Carlos Miguel vai esperar? Esse é o grande dilema envolvendo o goleiro Cássio. E aí, eu falando sobre a especulação, né, porque o Cássio é da base do Grêmio e o Grêmio sofreu uma instabilidade muito grande no seu gol durante o ano. O Gabriel Grando não deu conta do recado, mesmo fixado como titular pelo Renato, depois da saída do Adriel, que faz um bom campeonato gaúcho, mas por conta de problemas extracampo, acaba emprestado ao Bahia. O Grando assume a titularidade e acaba falhando em alguns momentos decisivos. Nos 2, 3 jogos finais, o Renato Gaúcho fixa Kaique. Kaique Santos, ex-base do Vitória, ex-goleiro do Vasco, também teve uma passagem internacional e que estava no Ipiranga de Erechim, que disputou o Gauchão no começo do ano. O Kaique fecha o gol nos últimos jogos, mas o Kaique tem contrato só até o fim deste ano. Pode ser que renove, mas fala-se nos bastidores do Grêmio que para a Libertadores de 2024 o Grêmio precisa de um goleiro experiente, de um goleiro mais cascudo. E é natural, até porque ele já foi vinculado ao Grêmio em outros momentos. Quando ele viveu aquela instabilidade em 2016, ele também quase foi para o Grêmio naquela oportunidade. Então, é meio natural, mas não há informação nesse sentido concreta, gente. Por isso que eu cito aqui, especulação. Só que quando vem a pergunta, você vai para o Grêmio ano que vem? O Cássio dá uma resposta evasiva. Ele não nega veementemente, não trata a pergunta como surpresa. Ele simplesmente fala assim, olha, até onde eu sei, não tem proposta, no futebol não dá para cravar nada, eu tenho contrato e vamos ver o que acontece. E aí ele fala no ano pesado, no ano difícil, não sei o quê. Então, assim, ele deixou a porta aberta. E aí eu preciso dizer para vocês que o Augusto Melo, inclusive, concedeu uma entrevista agora à noite na Rádio Bandeirantes, na noite dessa segunda-feira, e foi questionado sobre o Cássio. E ele diz que conta com o Cássio para o ano que vem. Fala que o Cássio é um grande ídolo e tudo mais. O que eu tenho de bastidores essa declaração do Augusto ela foi mais política do que necessariamente o que pode acontecer na prática. O Augusto, pelas informações, ele é um cara que está adepto a fazer a transição.
E aí eu realmente não sei se o Augusto, digamos, vai definir que a transição, juntamente da comissão técnica, evidentemente, vai acontecer já na próxima temporada. Mas eu quero dizer para vocês que o Augusto não dificultaria se houvesse uma proposta pelo goleiro Cássio, porque ele entende que o Carlos Miguel, que para o Carlos Miguel chegou a sua hora. O Augusto entende que o Carlos Miguel está pronto para assumir a vaga do Cássio. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas o Augusto tem uma ideia de que já dá para começar a pensar no assunto. Vai depender também do Cássio. Qual a vontade do Cássio? Se ele vai se aposentar imediatamente, bom, aí o Corinthians já resolve isso. E não vai, né? A gente sabe que ele vai querer jogar mais um ano, pelo menos o ano que ele tem de contrato, vai buscar uma renovação ou então vai seguir a sua vida. O que eu quero dizer é que o Augusto não faria grandes objeções se chegasse o Grêmio ou qualquer outro clube com uma proposta para o Cássio, porque ele sabe que ali tem um goleiro para fazer a transição. Dentro da reformulação que Augusto pretende fazer no Corinthians, eu quero dizer que o Cássio pode estar entre elas. Não estou dizendo que ele quer limar o Cássio, não é isso, mas que ele não descarta que o Cássio também esteja nessa reformulação. O Thiago Salazar, inclusive, da Gazeta Esportiva, trouxe a informação de que nem o Renato Augusto está com a sua renovação garantida. E essa é uma verdade também. O Renato Augusto, ele aparentemente não estaria disposto a aceitar um contrato de produtividade, pelo menos numa informação inicial que a gente tem. Mas isso pode acontecer, porque é o que vai ser proposto para ele. E se o Renato não topar esse contrato de produtividade, bom, aí o Corinthians também pode não renovar com o Renato Augusto. E aí, a reformulação que a gente imaginava ser de, sei lá, de alguns nomes, ela pode ser maior do que a gente imagina. O Mano Menezes se mostrou preocupado com isso na coletiva após-jogo, dizendo quem vai chegar depende também de quem vai sair. Porque não adianta a gente fazer uma transformação e essa transformação ser para pior. Palavras do Mano Menezes. Só que, ao que tudo indica, vai ser uma reformulação muito grande. Jogadores que estão em fim de contrato, quase todos. E aí a exceção pode ficar por conta do Renato, dependendo dos moldes, e o Giuliano, que faz uma reta final de campeonato mais consistente. Provavelmente não pelo mesmo salário, né? Porque o Giuliano ganha hoje um dos mais altos salários do elenco. Provavelmente haverá uma redução, se ele topar também, né? Daqui a pouco o Giuliano fala, não, isso eu não quero, vou partir para outro mundo. Beleza. Mas o Giuliano, há uma intenção de ficar com ele. O resto, meu amigo, a tendência é que não fique. E outros jogadores com contrato, sei lá, terminando só no ano que vem, como o Fagner, por exemplo, pode ser, Matheus Bidu, pode ser que tenham a sua vida também abreviada no Corinthians. Os próximos dias eles serão muito decisivos e difíceis também, porque é muito difícil fazer esse processo, até pela, como eu disse, reposição. Então o Augusto já vem trabalhando nos bastidores, mesmo sem o seu executivo ainda, para saber como mapear o mercado e de que forma, e até rápida, né, conseguir fazer a reposição de peças que ele já sabe que irão embora. E para fechar, o Augusto, que eu posso dizer para vocês, não anda muito contente com os últimos jogos do trabalho do Mano Menezes. Mas, ao que tudo indica, ele não tem como mudar o comando técnico, porque houve digamos assim, uma medida muito arriscada da gestão do Ilho. Os caras fizeram um contrato com o Mano Menezes até o fim de 2025. E se demitirem o Mano agora, no final do ano, início do ano que vem, eles são obrigados a pagar todo o salário de 24 dele, mais multa rescisória, totalizando uns 20 milhões de reais. Se demitir ele em janeiro de 25, só 2 salários. Contrato do Mano até o fim de 25. Se demitir em janeiro de 25, 2 salários de multa. Se demitir agora em janeiro de 24, cerca de 20 milhões de reais. Eu não imagino que um presidente que está chegando, ele vá gastar esse dinheiro simplesmente para mandar embora um treinador que ele talvez não quisesse, talvez queira trocar o comando técnico, mas mesmo que quisesse, está amarrado pelo presidente anterior. Que coisa, hein? Eu confesso para vocês que eu nunca vi isso na minha vida. O que eu posso dizer para vocês é que, se não houvesse essa multa, muito provavelmente iria acontecer a troca. O Mano Menezes só permanecerá para a próxima temporada
por conta dessa amarra muito bem feita no contrato, quando o Mano Menezes estava disponível. O Duílio manda embora o Luxemburgo entre os jogos do Fortaleza na Sul-Americana, na semifinal, e tenta o Tite mais uma vez, ou segundo eles nem tentaram, porque o Tite disse que não iria trabalhar em 2023, e aí se veem obrigados a chegar no Mano Menezes e fazer uma proposta com aquilo que o Mano exigia como interessante. E aí o Duílio compromete toda a gestão do seu sucessor, fosse o candidato da situação ou da oposição. Ganhou da oposição e ele está, eu vou usar uma expressão aqui, tendo que engolir o Mano Menezes nesse momento. Que vai participar do processo de renovação, vai participar da reformulação e, ao que tudo indica, ela será muito forte em todo o elenco. O que vocês acharam de tudo isso? Vocês acham que o Cássio vai embora? Vocês acham que o Cássio fica? Vocês acham que já tem que acontecer a transição? De que forma? Tem que ter muito cuidado. O Cássio é um baita profissional, é um ídolo do clube, para muitos o maior jogador da história do clube, e é muito delicado você trabalhar dessa forma. O Mano Menezes, ao que tudo indica, vai ficar, e outros atletas devem sair, com exceção aí do Juliano e talvez do Renato Augusto. Quero ouvi-los agora. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!